aí, a doutora sugeriu falarmos de TPM. Como eu disse para vocês na escalada, poxa, TPM com uma endócrina? Peraí, será que a gente não tem que falar de TPM com ginecologista? Depende. A gente pode falar com ginecologista também, mas tem tantas coisinhas ligadas nesse mundo hormonal, né? A gente pode dizer assim que a gente vai aprender muito com a doutora Andressa hoje, mais uma vez. Seja bem-vinda. Sempre um prazer tê-la aqui. Está linda. Obrigada. Já de rosa. Estou de rosa. Né? Para representar. Ai, toda delicadinha, que coisa boa. Doutora Andressa, achei fantástico o tema da pauta, porque quando a gente fala de TPM, é um assunto sério, é um assunto importante, pode acabar com relacionamentos. Sim. Não é verdade? Pode acabar aí enfim, uma má conversa que aconteça no trabalho, algum momento, uma discussão. Sabe o que eu acho, por conta da Carol? TPM. É assim, a TPM, ela acaba sendo tão desvalorizada. Ah, mas a mulher está de TPM. Gente, TPM é uma condição clínica, ela pode se transformar numa doença, ela tem que ser bem avaliada, ela tem que ser tratada. Então a gente tem que passar a encarar a TPM como um problema e lutar contra ela e lutar também para a gente não passar pelos problemas da TPM associada. Então TPM é muito mais do que a pessoa só está uma de frescurinha. TPM. Não é uma frescura, exatamente. Tem algo, pode ter uma patologia envolvida. Exatamente, é isso que eu espero que a gente consiga hoje trazer para o pessoal que está em casa, a importância da gente olhar para a TPM com carinho e olhar com as necessidades de um bom tratamento. Perfeito. Vamos começar com o nosso vídeo, então? Tem um vídeo bacana demais pra gente contar essa historinha dos hormônios, né? O vídeo, ele traz muito essa ideia pra gente entender como é que começa esse nosso eixo hormonal, né? Então, assim, o que a gente vai olhar aqui? Tem, então, um desenho de uma moça, né? E aí a gente tem 3 órgãos que são muito importantes. A nossa hipófise, que eu sempre falo, né? O nosso o ovário, né? Que vai fazer a ovulação. Então, aqui o que ele está representando? Ele está representando o nosso ovário saindo o óvulo e o óvulo atravessando as trompas. E isso vai acontecer todo mês nas mulheres que ovulam, porque quem toma, por exemplo, anticoncepcional acaba não ovulando, né? O hipotálamo é uma região do nosso crânio, do nosso cérebro, que ele controla essa glândula aqui de baixo, chamada de hipófise. Então, o que essa parte do vídeo mostra? Eu achei essa parte tão linda, Carol. Olha, eu nem imaginava que era assim. Ele mostra os neurônios do hipotálamo levando os impulsos até a nossa hipófise. Lembra que eu sempre falo que a hipófise é aquela glândula que fica na base do crânio, é ela que produz diversos hormônios. Eu falo que a hipófise é o poderoso chefão. Porque ela produz... ela tem essa carinha mesmo. Ela parece, eu falo que ela parece assim meio que um cachinho de uva penduradinho, né? Que legal. E aí o que acontece? A hipófise, ela produz vários hormônios que vão cair na nossa corrente sanguínea e vão chegar aonde? Lá no meu óvulo, que está dentro do meu ovário. Olha o meu óvulo aqui bonitinho. E aí ele vai estimular esse óvulo a crescer. Porque o óvulo, ele fica guardado no ovário imaturo. E aí o que acontece? Então a hipófise, ela manda aqui, eu não posso esquecer da anteninha. Ela manda, recado, né? O hipotálamo manda o hormônio chega na hipófise, a hipófise libera mais hormônios para a corrente sanguínea e aí eles vão chegar no ovário. Perfeito. E esses hormônios são o LH e o FSH. Depois eu fiz um slide mais especial para a gente poder olhar com carinho. E aí o que acontece? A nossa ovulação, ela vai acontecer no meio do período menstrual, ou seja, com 14 dias. Na primeira fase do ciclo, a gente tem um hormônio chamado FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Ele primeiro, é o primeiro, da primeira fase do ciclo. Ele serve justamente para estimular o desenvolvimento desse óvulo. Depois que o óvulo sai, é formado o corpo lúteo, que é como se fosse uma cicatriz, e esse corpo lúteo, ele vai liberar progesterona, que é o hormônio da segunda fase do ciclo. Entendi, que é aquele que quando a mulher engravida, ele segura no útero para que haja a evolução da gravidez. Olha aqui, explicando. Ai, adoro isso, o endométrio desenvolvendo com o passar dos dias. A partir do 14º dia, a gente tem a progesterona agindo e olha o nosso endométrio como ele vai ficando mais espesso. Olha que legal. O estrógeno é o hormônio que faz crescer. O endométrio é o hormônio que faz desenvolver. A progesterona desenvolve o endométrio, que é quem? É o nosso revestimento do útero. Olha só. Então, vamos parar nessa imagem aqui, por favor. Uma pergunta importante. A gente vai entrar na TPM. Calma.
Porém, já que a gente está falando dessa parte hormonal, eu sei que tem muitas meninas que assistem, que estão tentando engravidar, que já mandaram até mensagens. Quando a gente tem, então, uma falta de progesterona ou uma falta daquele hormônio FSH, enfim, um desbalanço, é por isso que muitas vezes a mulher não consegue engravidar. Perfeito. O que acontece? Muitas vezes, o que a gente depende para ter uma ovulação correta? A gente depende de uma organização desses hormônios com o tempo. Tá. Por exemplo, síndrome do ovário policístico. O que é a síndrome do ovário policístico, Carol? É um estado de anovulação crônica. O que quer dizer isso? A menina não consegue ovular porque atrasa essa primeira fase do ciclo. Entendi. E aí, com isso, a gente não entra com o FSH na quantidade certa, com o LH, que é o hormônio que estimula a progesterona, na quantidade certa. E com isso, ela não ovula. Se ela não ovula, ela não produz progesterona na quantidade certa e o ciclo fica desregulado. Perfeito. Então, o que eu acho que o pessoal em casa podia pensar é como se fosse uma orquestra. Então, assim, eu sempre falo assim, na orquestra não tem o maestro, o maestro é a hipófise. E aí a gente não tem os violinos, os tambores. Então, assim, tudo tem que acontecer na hora certa, porque se cada instrumento resolver tocar descompassado, a música não sai. É a mesma coisa aqui. A hipófise produz FSH, o óvulo se desenvolve, produz estrógeno, o estrógeno faz esse óvulo crescer, a pessoa ovula, o FSH ajuda no final dessa ovulação, fazendo o LH, que é um hormônio da hipófise, também aumentar, e com isso finaliza com a progesterona. Tem um slide para simplificar isso. A gente também vai mostrar essa parte, claro, a relação com a TPM. Mas vamos colocar uma perguntinha? Claro. Vamos ver de quem que é a perguntinha, então? Vamos colocar na tela, porque estão chegando várias perguntas, já estou sabendo. Um beijo para Joisamira. Olá, toda feliz na praia. Ô, coisa boa. Beijo para você. Na TPM, sinto dor nos seios, dor de cabeça, enjoo, fico muito nervosa e outros sintomas. Tudo isso pode ser problema hormonal? Segura, doutora Andressa. Porque esse é o ponto-chave da nossa pauta. Você chegou aí onde a gente queria chegar, onde a doutora vai explicar. Vou dar um recado e volto já para Vamos responder a pergunta da Jo com os nossos slides, doutora Andressa, porque olha, tem uma montagem de slides muito legais para a gente entender. Vamos colocar na tela, então, nosso primeiro slide para a gente entender essa brincadeira que foi a do vídeo, né? Parece uma loucura, mas quando a gente coloca assim, fica até mais fácil, né, doutora? Então, olha o que acontece. Tá vendo que ela tá segurando a mão porque ela tá com TPM, judiação? Ela tá mal, assim. Ela tá mal. Nossa, tá difícil. A TPM é difícil. E aí, toda vez que eu gosto de pensar na TPM, a gente vai pensar na nossa hipófise, que tá aqui na nossa base do cérebro. Perfeito. Então, a hipófise vai liberar dois hormônios, o LH e o FSH. Como a gente viu no vídeo. Isso mesmo. Então, o que vai acontecer? Aqui, o que a gente tem? A gente tem é que, na verdade, o FSH ele tem efeito no estradiol e na progesterona. Entendi. Então, eu só botei assim pra gente simplificar. Então, o FSH, ele vai agir no nosso óvulo, fazendo estradiol, e na segunda fase do ciclo, fazendo progesterona. Perfeito. E o LH, ele começa no final da ação do estradiol e vai agir fabricando progesterona. Perfeito. Qualquer falta ou quantidades superiores vai ter algum problema. Vai ter algum problema. Na verdade, se a gente tem um óvulo que não consegue produzir uma quantidade suficiente de estradiol, ele não vai permitir que eu tenha um pico de LH e com isso a minha ovulação não vai acontecer de forma correta. Perfeito. Tudo que eu quero que vocês entendam é que está encadeado no mesmo raciocínio. Então, vai primeiro o FSH, estimula o óvulo produz estradiol, o estradiol estimula um pico de LH e o LH faz finalizando com que a progesterona seja produzida. Um ciclo perfeito. É um ciclo perfeito, por isso que tem a setinha do ciclo, para a gente lembrar que tudo tem que ser uma orquestra. E aí, se falhar qualquer coisa... É o nosso próximo slide. Vamos para o próximo, então. Olha lá, quando falha alguma coisa, o que pode acontecer? A gente tem uma série de sintomas que são os sintomas da TPM. O que, na verdade, por definição, é a TPM, Carol? É o seguinte, é quando a gente tem uma sensibilidade maior às oscilações hormonais normais. Então, o que significa? Que se eu tenho, no final da minha menstruação, uma queda de progesterona e estrógeno, a mulher vai ficar mais sensível a essas quedas. Então, não é no pré
É no pós. Então, quando ela tá TPM não é tensão pré, é tensão pós. Na verdade, ela é uma tensão transmenstrual. Eu costumo falar isso. Ela começa antes de menstruar, dura durante a menstruação e pode perdurar ainda alguns dias depois que a mulher menstrua. Perfeito. Essa oscilação que é determinada pela queda dos hormônios próxima à menstruação é que vai gerar os sintomas, que são os sintomas A, C, D, H e O. Gravem isso, porque quando a gente descobrir isso aqui, tudo vai se abrindo, então, né? E é perfeito, porque tem explicação para cada um deles. Vamos pro primeiro, então? Então vamos lá. TPM-A. Vamos ver se alguém se identifica. O que são os sintomas A da TPM? São sintomas relacionados à ansiedade. Tá. Porque quando acontece essa oscilação hormonal na TPM, os níveis de serotonina, que são os nossos hormônios, o nosso hormônio do bem-estar, oscilam também e tendem a ficar mais baixo. Entendi. E aí, vamos lá, Carol, lê e vê se você se identifica. Vamos lá, meninas e maridos aí com as esposas, por favor, peço a ajuda de vocês. Dificuldade de dormir, sentimentos de tensão, irritabilidade, falta de jeito, meio desastrada e alterações de humor. Quem se identifica? Levanta a mão. Todas as mulheres se identificam. Muito que coisa bom, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, só assim, parando nessa parte antes da gente falar sobre isso. Uma mulher pode ter todos os sintomas que estavam ali, aquela rodinha inteirinha, como pode ter só o sintoma A. Exatamente. O mais importante é que o ginecologista, o clínico ou o endócrino, ele esteja atento a esse leque de sintomas. Justamente a gente organizou em leque para mostrar que, na verdade, são vários sintomas que a gente pode ter um leque ou o leque inteiro. Né? O mais importante é a gente saber que a gente pode ter um sintoma A inteiro ou um do H, um do O, e cada uma vai depender do seu organismo. É por isso que TPM não é uma coisa tão simples. Ela está irritada e ponto. E ela está chorosa e ponto. TPM é um complexo de sintomas que tem que ser olhados individualmente. Perfeito. O tratamento da TPM, ele é focado não só nessa manutenção do hormônio, mas também em corrigir cada um dos grupos dos sintomas. Olha que legal. Se o sintoma da mulher é mais relacionado com ansiedade, não necessariamente a gente vai precisar tratar com anticoncepcional. A gente pode muito bem tratar com uma medicação para reduzir a ansiedade. É por isso que, didaticamente, a gente precisa organizar em qual grupo de sintomas a mulher se encaixa mais. E é por isso que a gente pode fazer uma pauta como essa, tanto com o ginecologista e para complementar com o endócrino. Segura, a gente vai para o próximo sintoma, a gente vai dar uma passada para contar esses sintomas e a gente vai fechar a nossa pauta falando aqui de uma dica e de um cálculo que a doutora vai ensinar do sal, que é para o resto da vida. Esse cálculo, não se esqueça. Vou dar um recado e já volto. Nos outros sintomas, a gente vai falar rapidamente os outros, porque eu acho importante a gente falar, claro, de como tratar essa TPM, não é verdade? Vamos lá. O TPM-C, o que seria a TPM-C? O TPM-C vem da palavra em inglês que chama craving, que na verdade chama desejo, é desejo de. Entendi. Doce, salgado, guloseimas e vem de quebra dor de cabeça. Todo mundo se identifica aqui. Isso aqui é porque a TPM altera a área de recompensa cerebral. E aí, com isso, por conta da oscilação dos níveis hormonais, essa área de recompensa cerebral fica exacerbada. Entendi. E é por isso que surge a vontade de comer. Por isso que falam, quando eu tenho TPM, eu quero chocolate. Exato. É isso, ele descompensa. Gente, que fantástico. Descompensa a área de recompensa cerebral. Aproveitando o Jô que mandou a pergunta, a gente está respondendo a sua pergunta, então, com as ilustrações e com as explicações, que você fez a pergunta-chave da nossa pauta de hoje. Obrigada, viu? Vai anotando, um beijo pra você. Vai porque se identificando. Foi tudo que ela perguntou que a gente está falando agora. Vamos então para o próximo sintoma. Vamos lá, sintoma D. Sintoma D de depressão. Então, é uma tristeza sem explicação, é a própria depressão, pode ser excesso de sono, pode ser perda da concentração ou memória, choro, sentimentos ruins. E isso acontece por quê? Porque muitas vezes, quando a área da recompensa cerebral, ela fica com uma dificuldade de justamente prover a gente sintomas de bem-estar, a pessoa tende a ter um humor mais deprimido. Entendi. Então, tudo está interligado, só que algumas pessoas vão mais para o C, que é o desejo, outras pessoas vão mais para o D, que é a depressão. Aquela a tristeza. Eu falo assim, não posso ver comercial de TV porque eu choro. Entendi. Então, é isso, é essa
coisa do sentimento ruim, da labilidade emocional. Muito Isso legal. pode acontecer na TPM também. Vamos pro próximo próximo. sintoma. Vamos lá, que a gente está conhecendo um mundo aqui, né? Parece que a gente vive tudo isso, mas na hora, ó. E quem não tem sintoma H na TPM? Qual é o H? Hidratação, edema, que é ganho de meu peso, Deus, aí complica. inchaço, É. sensibilidade e dor nas mamas. Que foi o que a Jo comentou na mensagem dela. Exatamente. Por que a gente tem esse quadro, então? Muito bem. A retenção de líquido, ela acontece por conta do excesso transitório do hormônio progesterona. Tá. A progesterona, ela fica um pouco alta antes da gente menstruar, justamente porque, lembra do corpo lúteo que produzia progesterona depois da ovulação? A progesterona é um hormônio que prepara o corpo da mulher para uma possível gestação. Entendi. Então, é por isso que muitas mulheres vão ter maior sensibilidade à progesterona. Então, retém líquido mesmo. Retém líquido, sim. Mas, meninas, de meio a 1 quilo, tá? Mais que isso não é retenção. Isso não. Perfeito. E aí a gente vai dar a dica do sal para tentar reter menos líquido na TPM. A gente, agora já é o último? Tem mais um, outros. sim. Então, vamos lá. Mais um e depois a Bem gente vai rapidinho fechar a aqui gente na vai dar nossa a dica mesinha. do sal. Então, a TPMO são outros sintomas que eles podem estar associados com a TPM. Então, a contração uterina pode levar também às cólicas, às alterações do funcionamento do intestino. Olha só. Libera fatores inflamatórios que levam a dor no corpo inteiro e pode ter enjoo e também acne. Olha. Ou então maior suscetibilidade a gripes, ou seja, a pessoa A imunidade dá uma caidinha. A imunidade dá uma caidinha. Por isso que algumas vezes, algumas mulheres perto de menstruar têm herpes. Gente, que interessante. Sintomas outros da TPM, que são sintomas de outros sistemas decorrentes da alteração hormonal ocasionada pelo ciclo menstrual. Disse tudo, doutora Andressa. A gente vai fechar com o último slide e agora vamos para a nossa mesa, porque nós temos mais ou menos 4 minutos, 3 E aí a minutos. gente vai fazer uma dica muito importante. Uma dica muito legal, porque aqui você fala, tudo isso aqui tem que diminuir. Exato. Então, sal, menos cafeína, menos álcool. Se puder abolir álcool, gente, não é legal, tá? Menos açúcar. Parar de fumar. O cigarro está em rosa, porque o nosso mês é de parar de fumar, que é o nosso mês de se cuidar, e a prática de exercício. Exercício, então, tem que fazer. Tem que fazer atividade física. E aí, vamos aprender a tirar o sal da comida? Vamos aprender. Vamos aprender a tirar o sal Vamos lá, da quantos comida. minutos a gente tem, Má? Vou até pegar o meu 2,5. Então, deixa eu aproveitar só falar aqui uma coisa, antes da gente fechar, que é a página da doutora Andressa, lá no Facebook. Você tem que olhar que só tem dicas bacanas, textos lindos, um trabalho muito legal, que é Endocrinologia em Dia. Vai lá no Face, coloca Endocrinologia em Dia, você vai ver que bacana, vai mudar a sua vida. Textos muito legais. Vamos lá, doutora. Gente, a Organização Mundial da Saúde recomenda 5 gramas de sal por dia, que é o equivalente a gente encher uma tampinha de caneta com sal. Isso aqui tem 1 grama. Então, a gente precisa comer 5 gramas de sal por dia e só. Perfeito. Qual é a grande questão? A grande questão não é nem o sal que a gente põe na comida, Carol. É o sal que está escondido nos alimentos. E aí eu vou ensinar vocês a calcular quanto que a gente tem de gramas de sal escondido nos alimentos. Então vamos lá, isso aqui é um saquinho de pipoca, né? Isso. Aí a gente vai olhar aqui, ó, sódio, 233 miligramas. Sódio. Isso não é sal, isso é sódio. Como é que a gente sabe o quanto de sal a gente está comendo? A gente vai multiplicar 233 vezes 2,5. Sempre. Aí a gente vai tirar os últimos algarismos, tá vendo? A gente vai ter em torno... Eu vou calcular com esse aqui, que é melhor, que eu já tinha treinado com antes, esse tem bastante, tá? Olha só, esse aqui tem 1000 miligramas. É então, aquele famoso macarrão instantâneo. Ó, 1095, ó. 1095 miligramas vezes 2,5. A gente vai tirar os 3 últimos algarismos. Ele tem 2,7 gramas de sal. Olha isso. Aqui ele tinha dado 5, ou seja, 0,5 gramas de sal. Meio grama de sal. Então, se a gente pode 5, se a gente comer um saco de pipoca, a gente já ingeriu 0,5. E aqui 2,7. Nossa, é quase a metade do que a gente pode no dia. Vamos calcular aqui? Aqui tem, nessas sopas prontas, ó, 603. Então, a gente põe aqui 603 vezes 2,5 e tira os 3 últimos, 1,5. 1,5. Então, se a gente pode 5, se colocar
colocar uma sopinha pronta, já tem 1,5, você já tem que tirar. Então, o sal que você coloca em outras refeições, por exemplo, comer um queijo branco que também tem, comer um peito de peru no café da manhã. Então, olha com cuidado, gente. Tem que tomar cuidado. E vamos colocar, então, a gente tem 1 minuto, vamos fechar com a quantidade que a gente pode no dia, porque eu acho que é legal. Para quem tem pressão alta, né, doutora? Para quem tem a TPM. Olha, aí eu acho que eu vou fazer eu acho assim, que é melhor, pegando né? A gente assim. vai coisando. Isso. E aí a gente vai colocando aqui. E eu já vou te agradecendo, 1 grama, ó. Porque o tempo voa, você sabe, né? Então, agora a gente meio grama aqui. Aí, dá pra colocar até mais. Dá pra colocar mais. Façam esse exercício, gente. Acorda, casa. deixa a sua quantidade separada, coloca num saquinho, come fora de casa, leva na bolsa num saquinho. Eu vou colocar, sabe o quê? Aqui na colher pra gente ter uma ideia melhor. Legal. Que tal, tá bom, Carol? Vamos lá. Isso então, aqui é 1 grama, ó. A gente pode 5 disso aqui. Esse aqui tem 1 grama, a gente pode 5. 1 grama. Então, é uma quantidade legal, que não dá para reclamar também. E é o que o Ministério da Saúde recomenda, né? Exatamente. A Organização Mundial de Saúde recomenda 5 gramas de sal. Para hipertenso, abaixo de 2 gramas de sal por dia. Então, são 2 tampinhas dessa. Ou aquele saquinho do restaurante, que tem 1 grama de TPM? Para quem tem TPM, fica abaixo de 5 gramas por dia. Então, meninas, estão para ficar menstruadas, estão se sentindo mais inchadas, diminuam o sal da alimentação, façam a continha. Se vocês quiserem tiverem dúvidas, escrevam aqui para o Você Bonita ou escrevam para a minha página que eu faço um texto, explico de novo, faço a continha para a gente não se perder e não errar mais a quantidade de sal. Você é maravilhosa e a gente só pode agradecer sempre. Ai, Carol, obrigada. eu que agradeço. Tá linda. Olha, é tão bom tê-la aqui. É claro que ela volta. A gente está preparando muitas novidades, né, doutora Andressão, com uma ideia muito legal. Se preparem que ano que vem. Se preparem, um quadro bem bacana vai rolar. E olha, eu quero dizer só o seguinte, é tão bom quando a gente tem aqui convidados que fazem medicina, né, que de fato fazem medicina e que querem que as pessoas tenham mais informações. Eu fico muito feliz com isso. Então agora a gente vai dar nossa paradinha